turma, vamos voltar a tratar da habilidade 12, aquela habilidade que diz respeito à identificação, ao reconhecimento da função ou das funções de uma obra de arte. Vejamos aqui uma questão do último Enem, mais uma vez, Enem 2021, e essa questão traz uma barca na imagem, né, uma balsa, vamos dizer assim, e traz pessoas que estão dentro da balsa. Eu tenho aqui um homem sentado, eu tenho outro homem que está, parece que meio curvado, talvez rezando ou refletindo, porque eu vejo que as suas mãos estão próximas do rosto, ele está de cabeça baixa. Este outro aqui está, parece triste, né? Está um pouco desiludido. Tem um homem deitado. Tenho uma pessoa, parece uma criança, olhando para fora, essa balsa está no mar. Tem um outro sentado numa posição de certa apreensão, como se estivesse ansioso, e tem um que está à frente e que talvez esteja remando essa balsa no momento. Então, turma, essa obra se chama A Balsa de Lampedusa. Vejam bem, todos nós vimos que muitas pessoas tentaram chegar a países da Europa pelo mar, muitos refugiados. Na Itália, por exemplo, foi comum se ter notícia de muitas pessoas chegando e muitas delas também morrendo no mar revolto, né? Então, aqui, a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Como, Rita, assim, imortalizada para sempre no fundo do mar? Quando vocês lerem o texto, vocês vão entender que a intenção desse artista que produziu essa escultura, vamos dizer assim, na verdade, era sensibilizar para uma questão humana. E vocês sabem que os valores humanos e os valores sociais estão muito ligados à arte. Então, vamos ver aqui o que diz o texto. A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Cairns Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa. Rita, sim, é mesmo. Quem vai ver essa obra? Tem que colocar em equipamento de mergulho e descer para ver, porque ela está a 14 metros de profundidade. Então, vejam, a Balsa de Lampedusa é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, e ele já fez outras instalações. Muito bem. O Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Turma, presta bem atenção na última frase. Exatamente o papel da arte. Vamos marcar esta frase. Então, eu pergunto a vocês, que papel teria a arte aqui? Despertar sensação, sem precisar de palavra alguma. É tão forte que dispensa qualquer palavra. A arte gera sensações, gera revolta, gera piedade, gera irritação, gera sonhos, desejos, gera saudade. Então, a arte tem essa função de tocar os sentidos humanos. Nós já vimos isso quando discutimos a competência. Então, exatamente o papel da arte. Esse texto tem algumas informações que não estão na imagem que veio para a prova. Por exemplo, na imagem que veio para a prova, não é possível saber que havia 10 pessoas, não é? Não é possível ver todas essas pessoas, mas é pelo menos uma parte do que esse texto escrito registra. Vamos então para a nossa questão. Sabemos que ela é uma questão da habilidade 12. Rita, se na hora da minha prova eu vou saber que a habilidade é? Não. Você não vai se preocupar com a identificação.
mas você vai se lembrar, você vai perceber que você já ouviu falar sobre isso e que essa habilidade trabalha com função. Não precisa você se lembrar do número da habilidade, mas você vai perceber, você vai notar que essa habilidade de indicar a função já foi vista por você em algum momento, em alguma aula, e você sabe muito bem que na hora de escolher as opções, uma opção, na verdade, você não vai cair na esparrela de assinalar uma alternativa que tenha preconceito artístico. Você vai se ligar na existência de duas opções simpáticas e depois vai relê-las. Vamos ver aí como é que fica a nossa questão? Muito bem, turma. A nossa questão diz, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, ao mesmo tempo, paralelamente, outra função, a função de chamar atenção para algo. Vamos ver, então, agora, alternativa por alternativa. Alternativa A. Será que essa reportagem tem a intenção de divulgar a ilha de Lanzarote para o turista? Não, né, gente? Não é essa a função. Aqui nós temos uma função de provocar piedade, de provocar empatia, de denunciar o absurdo, a morte de pessoas nessas condições, né, de tanta fragilidade quando elas estão se refugiando, quando elas estão fugindo para outro lugar. Então, a ilha de Lanzarote, não. Convocação para o turismo, não. B. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Nós temos que ter muito cuidado com algo que se chama extrapolação. O que é extrapolar? É passar do limite da interpretação, neste nosso caso. Como é que, olhando para esta balsa, eu vou poder afirmar que muitas vidas foram perdidas ao longo dos séculos? Olhando para essa balsa, eu tenho elementos suficientes para ter essa dedução? Eu vou, olhando para essa balsa, saber que muitas vidas foram perdidas nas travessias marítimas e que as embarcações são precárias? É por essa razão que as vidas são perdidas? Então, a B também está fora de cogitação. C. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, que só pode ser visitado por mergulhadores. É verdade. É verdade que o texto não deixa de chamar a atenção. Qualquer pessoa que esteja lendo com o mínimo de atenção vai perceber que há um museu no fundo do mar e que isso é inovador. Então, você gostou dessa opção? Rita, se eu gostei, então calma. Nós temos os distratores. Aquilo que vai desviar sua atenção. Ele é um item simpático, eu não estou dizendo que ele é a resposta. Daqui a pouquinho eu vou encontrar um outro item simpático e nós vamos chegar ao melhor. Vamos lá. A construção do museu submarino como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Em que momento dessa figura da balsa nós temos a informação de que há centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar? Então, isso aqui é extrapolação. No item D e no item B, aliás, nas opções B e D, existe extrapolação. Opção E, a arte como perpetuadora, ela mantém episódios marcantes da humanidade que têm que ser relembrados para que não tornem a acontecer. Vamos ter que voltar. Mas sabe o que é? Isso aí é de tudo digitado nos sites. Porque a prova do Enem, aí eu ainda percebi um monte de coisa lá em casa que também isso eu não vi, não. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade. No início é só o item. Exatamente. Dá para mudar, né? Quando eu marquei ainda. E outra coisa, ainda tem um dia aqui, ó, de que tem que ser relembrado. Está vendo aqui, ó? Tem que tirar esse dia. E tornem, eles digitaram, tomem. Para que não tornem a acontecer.
tira o de que está antes do que. E ali troca para tornem. Acho que não vai dar para anotar não, vai? Não estava nem feito, né? Pronto, né? Vamos embora. A partir daqui, né? Turma, vejam a alternativa é a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade, que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Ah, Rita Sil, eu também gostei desta opção, desta alternativa. Então, vamos reler o enunciado, vai ser sempre assim, tá, gente? E decidir. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para quê? Vocês vão me permitir voltar ao slide anterior para que vocês notem um título que poderá nos ajudar. É hora de você rever isso. Vamos lá. A crise dos refugiados imortalizada para sempre. Perpetuada pela imagem, imortalizada para sempre no fundo do mar. Então, eu acho que essa aqui, vou marcar. Gostei mais desta. Não faça isso. Procure algum indício dentro da sua questão. Olhem só, a crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Ou seja, isso vai ficar registrado pela arte. Então, turma, vamos agora tomar nossa decisão. E aí, o que vocês pensam? Seria C, a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar? Ou seria E, que fala em perpetuar, tornar perpétuo, imortalizar? Obviamente, a opção é. Entendido, pessoal? Então, é preciso muita atenção para acertar essas questões. 3 das opções são simples, e as outras 2 fazem que você tenha uma duvidazinha, mas você sempre deve procurar um indício e resolver a questão com critério, resolver a questão com tranquilidade, resolvê-la com responsabilidade, que é exatamente para fazer um grande número de questões. Claro, vamos para a próxima parte. Eu tenho aqui a habilidade 13. Falamos, né, sobre a habilidade 12 de forma mais detalhada, porque ela se volta para a função da arte, é uma habilidade importantíssima, e fizemos 2 questões para exercitá-la. Agora nós vamos para a habilidade 13, que também é muito importante, porque analisa as diversas, essa palavra é muito importante, gente, as diversas, que tanto vai significar as várias como as variadas, ou seja, as diferentes, além de serem muitas as produções artísticas existentes, elas têm suas diferenças e não vão perder o seu valor porque diferem umas das outras. Então, como meio de explicar diferentes culturas, não há uma cultura superior à outra, não há uma arte que deve ser vítima do preconceito, né, por causa da opulência de outra. Isso não existe. Os padrões de beleza vão ser estabelecidos conforme as culturas e devemos dizer não ao preconceito artístico. Foi isso que nós já combinamos. Vamos ver aqui uma figura. Em seguida, nós temos um texto escrito. E aí, gente, quando vier um tipo de questão assim, vocês escolhem aquilo que parecer mais fácil. Procuram resolver a questão olhando para um texto apenas. Eu tenho aqui um texto icônico com figuras, aliás, um texto misto, porque eu tenho a palavra tronos, e eu tenho depois um texto só escrito, só verbal. Aqui é um texto icônico verbal. Vejam, eu tenho um sofá, eu poderia muito bem começar a análise pelo texto 2, porque é um texto escrito, de repente pode ser bem mais fácil, mas como eu já estou aqui neste slide, vou aproveitar a ocasião. Então eu tenho um sofá, observem o que nós vamos chamar de pés do sofá, isso é uma catacrese, é uma figura de linguagem, na verdade os sofás não têm pés nem braços, né? Mas nós chamamos aqui, o nosso pé de sofá é um traço reto. Nós temos
no assento do sofá, um retângulo. Nós temos no braço do sofá uma reta, observem bem, e logo acima nós temos um elemento acoplado que tem uma curva. Então, nós vamos dizer que aqui predominam as linhas retas, mas não há apenas linhas retas. Há curvas discretas também. Observem esse encosto. Você percebe que na lateral do encosto do sofá, você tem uma base maior nas laterais que a parte de cima. De qualquer modo, nós temos uma linha reta. Aqui, nós temos uma leve curva também no encosto. Quando chega ao seu final, abaixo, observe que ele faz uma leve curva. Então, algumas curvas existem. Observando a poltrona, observe que o encosto dela é um pouco reclinado e que abaixo existe um arredondamento. Na parte de cima, na parte superior, existe uma linha quase reta, tem uma levíssima curva. Abaixo já há uma curva mais acentuada. Então, temos muitos ângulos retos, mas temos curvas também. Até o braço dessa cadeira começa e depois tem uma curvazinha levíssima, mas tem. Vamos à terceira cadeira, a cadeira da esquerda, ao terceiro objeto. Temos aqui predominância também de linhas e de ângulos retos, mas temos aqui nesta parte que nós usaríamos para segurar a cadeira, para puxá-la, um leve arredondamento. Observem bem. Então, esse é o material que nós estamos vendo. É um texto icônico de figuras nas peças mostradas e verbal no título, tronos. E aí você vai ter aquele estranhamento. Tronos? Mas tronos não costumam ser assim. Tronos têm uma opulência muito grande, são cadeiras muito trabalhadas, muito decoradas, difíceis de produzir, talhadas na madeira, às vezes tem até pedras preciosas incrustadas, realmente. Vamos ver a próxima parte. O texto escrito diz: a Revolução Estética Brasiliense empurrou os designers de móveis dos anos 1950 e início dos 60. Então, existe uma revolução estética em Brasília. Empurrou os designers para o novo, induzidos a abandonar o gosto rebuscado pelo colonial, aquele gosto rebuscado, detalhista, induzidos a trocar Ouro Preto, cidade histórica mineira, por Brasília, cidade moderna, feita por um projeto arquitetônico, um projeto de Niemeyer. Eles criaram um mobiliário contemporâneo, ou seja, próprio para a época em que eles viviam, que ainda hoje vemos nas lojas e nas salas de espera de consultórios. Ainda hoje, quando, Rita Cia? Em 2010. E você continua vendo mesmo em 2022. Né? Móveis práticos, móveis com muitas linhas retas. Então, nós vemos em consultórios, em escritórios, colada no uso de madeiras nobres, como o jacarandá e a peroba, e em materiais de revestimento, como o couro e a palhinha, desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e de curvas suaves. Muito bem. Então, gente, observem. Se você não tivesse ainda avaliado a figura, já seria possível você ter tirado muitas informações desse texto. Talvez nem precisasse se deter por tanto tempo na figura. Isso foi feito nos moldes da capital no Cerrado, ou seja, Brasília. Então, agora nós já somos capazes de observar as influências do momento nesta arte. Nós somos capazes de observar as mudanças. Se eu mudo como sociedade, se eu estou num novo cenário, a minha arte sofre essa influência, não é verdade? Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, com a reprodução fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, verifica-se que os elementos da estética brasiliense. Vamos ver a opção A. Aparecem definidos nas linhas retas dos objetos. Você gostou? Eu gostei, mas não vou marcar e correr para outra questão.
expressam o desenho rebuscado por meio das linhas. Rebuscado, não. Se fosse o desenho moderno, prático, tudo bem, mas rebuscado, não. Rebuscado era o que havia em Minas Gerais. Ali, sim, era uma arquitetura rebuscada. Mostram a expressão assimétrica, sem simetria das linhas curvas suaves. Realmente existem linhas curvas suaves. E uma expressão assimétrica significa que não é igual. Existe alguma assimetria? Existe. Pouca, mas existe. Essa assimetria está nas linhas curvas suaves. É verdade? É verdade. Apontam. Você gostou dessa opção? Rita, se olhando rapidamente, gostei. Muito bem. Apontam a unidade de matéria-prima utilizada em sua fabricação? Unidade. Eu lembro que o texto dizia que foi usada a palhinha. Essa palhinha era colada em madeiras nobres, como jacarandá, e também havia o couro para colocar nos assentos. Então, não existe uma só matéria-prima. Essa opção eu já descarto. Não existe unidade de matéria-prima. Opção E. Surge na simplificação das informações visuais de cada composição? Realmente há uma simplificação das informações visuais? Linhas retas, ângulos retos, E agora, Rita, se parece que desta vez eu tenho 3 opções simpáticas. Sim, vamos agora fazer a nossa revisão. Vejam, na reportagem, nós temos, verifica-se que os elementos da estética brasiliense, opção A, aparecem definidos nas linhas retas, ou seja, esses elementos da estética brasiliense são obrigatoriamente feitos de linhas retas, são obrigatoriamente linhas retas ou há algumas linhas curvas. Essa opção é incompleta, porque com as linhas retas há também algumas curvas, mesmo suaves, então eu não vou marcar a opção A. Vamos ver a opção C. Mostram a expressão assimétrica. Vejam bem, mostram a expressão assimétrica das linhas curvas suaves. Isso existe realmente, mas eu também não posso dizer que todas as linhas que aparecem nas cadeiras são linhas curvas suaves. Entendido? Então, a alternativa A é incompleta e a C também. Vamos para a E. Surge na simplificação das informações visuais de cada composição. Sim, porque tanto nas linhas retas como nas linhas curvas há uma simplificação. Não há um grande requinte, não há algo complexo de produção artística. Está bem, gente? Vamos agora para a nossa questão 4. Turma, vamos fazer a nossa questão final do módulo 3. Vejamos, é o item 4 no Enem, porque no Enem as questões são chamadas de item. Então, aqui eu tenho a habilidade 14, que fala em se reconhecer o valor da diversidade artística. Não há uma cultura superior à outra, não há uma língua superior à outra, não há uma diversidade artística que deva trazer diferenciações, preconceito. A diversidade artística existe para ser aceita e não para trazer uma hierarquização da arte, dando a entender que há uma arte melhor que a outra. Então, vejam, reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Os elementos se inter-relacionam. Nós gostaríamos, por exemplo, de mostrar a valorização dos pássaros do nosso país. Então, os elementos que nós vamos utilizar na nossa arte, como algumas penas, por exemplo, estou fazendo só um exemplo, gente, trazem a manifestação de grupos étnicos e sociais que querem mostrar o valor desses animais. Então, é muito interessante você entender a habilidade. Vamos relacionar os elementos. O Solo à Morte do Cisne, criado em 1905 pelo russo Mikhail Fokine, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original,
uma bailarina com figurino impecavelmente branco, como se fosse um cisne, né? Simbolizando um cisne. Olha o que é a arte simboliza. Uma bailarina com figurino impecavelmente branco para simbolizar um cisne, e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave se debatendo até desfalecer. Muito bem. Em 2012, John Lennon da Silva, de 20 anos, morador do bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlova. Porque vocês sabem que a arte imortaliza os cenários, as cenas, imortaliza os fatos, as pessoas. No lugar de um colã e das sapatilhas, o rapaz vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Em vez de balé, trouxe o estilo popping da street dance. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança, Eu Danço, virou hit no YouTube. E aí, será que nós devemos achar que esse rapaz foi ousado, que ele não teria direito de macular a arte da bailarina Anna Pavlova? Ou nós devemos entender que há uma diversidade artística e essa diversidade precisa ser aceita? Eu sei que as situações são diferentes, o vestuário o vestuário de um e de outro são diferentes, mas isso tira o valor da arte do rapaz? Se ele tiver conseguido simbolizar o cisne em agonia, qual o problema? Então, vamos ver, vamos passar. Vejam, a forma original de John Lennon da Silva, vocês sabem que arte tem muita relação, muito a ver com originalidade, né? A forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne demonstra que, opção A composição da coreografia foi influenciada pela escolha do figurino. Como eu posso deduzir isso? Que depois de escolher o figurino, foi que ele resolveu montar a coreografia. A coreografia nasce do figurino? Acredito que não. Acredito que existe um intuito, representar a morte do cisne. E desse intuito vai ser decidida a coreografia para fazer essa representação e vai ser decidido o vestuário. Então, dizer que a coreografia é decidida a partir do vestuário, do figurino, não faz sentido. Vamos a B. A criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. O que trouxe Anna Pavlova e o que trouxe o John Lennon veio de modelos oriundos, ou melhor, vieram de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Com certeza. Gostei desse item, ou melhor, dessa opção. Vamos aguardar um pouco mais. A variação entre os modos de dançar uma mesma música evidencia a hierarquia de maneira alguma. Não tratemos das diferentes formas de arte, das diversas formas de arte, hierarquizando essas artes, dando a entender que uma é superior à outra. Seja porque foi produzida por alguém de posses, por alguém muito culto, por alguém considerado muito conhecido. Não. A arte não deve ser hierarquizada. Então, aqui, essa palavra estraga tudo. E se você já viu nestes vídeos a observação do que diz a competência, o entendimento do que diz a competência e a habilidade, você não cai numa dessas, né, gente? D. A formação erudita a qual o dançarino não teve acesso resulta em artistas que só conhecem a estética da arte popular. Ora, gente, isso é preconceito. Eu posso não ter tido uma formação erudita e, mesmo assim, eu conhecer outras estéticas, eruditas e populares. Então, aqui é mais um preconceito. A interpretação por homens de coreografia originalmente concebidas para mulheres, que absurdo, exige uma adaptação complexa.
Ou seja, é muito difícil o homem produzir uma coreografia que foi feita para mulheres. Que discurso atrasado é esse? Então, realmente, nós vimos que há 3 opções aqui absurdas. Né? A C, a D e a E. Vamos decidir aqui, vamos ver. E a opção A diz que a composição foi influenciada pela escolha do figurino. Nós já havíamos até eliminado. Então, dessa vez, a questão foi facílima, nem distrator trouxe. Observem, nossa resposta é B de bola. E agora nós nos despedimos com este nosso módulo 3. No nosso próximo módulo, módulo 4, nós vamos falar de uma outra competência. É uma competência muito importante também, a competência 5. Módulo 4, no próximo, competência 5. Abraço, gente.